Mais uma questãozinha do Enem. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores então decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Modo 1, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Modo 2, sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. E modo 3, sortear primeiro 3 equipes e então sortear um atleta de cada uma das equipes. Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P1, P2 e P3 sejam as probabilidades de o atleta que utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 1, 2 ou 3. Comparando-se essas probabilidades, obtém-se. Aí embaixo tem as comparações de probabilidades, se é maior, se é menor, uma que a outra, etc. Então vamos levantar algumas coisas que o problema traz. Por exemplo, ele traz aí que são 20 equipes de 10 participantes, ou seja, eu tenho aí 200 participantes nessa competição. Outra coisa que ele diz, que um dos atletas, olha lá, um dos atletas havia utilizado substância proibida. Está dizendo aqui, e aqui embaixo ele está dizendo assim, a probabilidade de o atleta que utilizou a substância proibida, então ele está afirmando que tem um atleta que utilizou substância proibida. Então isso é uma afirmação, tem um atleta que utilizou substância proibida. Tem 3 modos de cálculo. O modo 1 está dizendo assim, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Então como que eu vou fazer para sortear 3 atletas dentre todos os participantes? Primeiro eu vou fazer aqui no cantinho só uma demonstraçãozinha de como essa análise é feita, depois eu volto para a questão direta aqui. Se eu vou sortear um atleta dentre todos os participantes, eu tenho assim, 3 atletas. Eu sei que um fez uso da substância. E aqui está dizendo que P1, P2, P3 seja a probabilidade do atleta que utilizou a substância sejam escolhido. Então ele vai ser escolhido nesses modos. Então eu tenho aí, como eu vou sortear 3 pessoas, eu tenho a chance de sortear ele primeiro, de não sortear ele na segunda e não sortear na terceira. Por quê? Porque eu sorteei na primeira. Eu tenho também chance de não sortear ele na primeira, sortear na segunda e não sortear na terceira. Tenho também a chance de não sortear na primeira, não sortear na segunda e sortear na terceira. Não tem mais nenhuma possibilidade. Então, na verdade, aí eu tenho 3 possibilidades que isso aconteça. Se eu tenho aí chance de sortear ele na primeira, deixa eu trazer isso um pouquinho para cá para eu ter mais espaço. Se eu tenho aí 3 possibilidades que ele seja sorteado, então o que vai acontecer? Probabilidade dele ser sorteado na primeira. Eu tenho, para ele ser sorteado aí na primeira, eu tenho uma chance em 200 que isso aconteça. Se ele for sorteado na primeira, ele não vai ser mais sorteado. Então eu tenho 199, porque eu já usei uma, sobre 199, porque eu já usei uma, né? E ele não ser sorteado. Usei uma que ele foi e uma que ele não foi, sobraram aí 198 para 198 que ele não seja sorteado. Na parte 2 a mesma coisa. A chance dele não ser sorteado, como eu tenho 200 pessoas e um fez uso da substância, então com certeza um fez uso. Então a chance de eu sortear alguém e esse alguém não fazer uso da substância, na segunda hipótese aqui, é de 199 para 199. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que tem alguém e eu não escolhi ele nesse momento. Dele fazer uso na segunda é 1 para 200. E dele fazer uso, não fazer uso na terceira, 198 para 198. Então, na verdade, o parâmetro é sempre ele fazer uso. Então, ele fazer uso, o parâmetro é sempre 1 para 200. Então, não importa se eu comecei, se eu estou no meio, se eu estou no fim, a chance dele fazer uso é 1 para 200. Eu tenho 200 pessoas e uma usa a substância. Então, na verdade, aqui,
eu tenho 3 possibilidades de ele fazer uso 1 para 200, ele não fazer uso 199 para 199 e dele não fazer uso 198 para 198. Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu posso simplificar aqui, cancelo, dá 1, vai ficar 3 para 200. Então a chance de eu sortear 3 atletas dentre todos os participantes, que é muito básico, é só olhar e falar assim, ah, mas precisava de tudo isso? Não, não precisava de tudo isso, mas é só uma análise do porquê isso aqui dá 3 para 200. Bem mais básico eu pensar assim, né? Vou sortear 3 atletas entre 200, então qual a chance? 3 para 200 e acabou a conta. Mas na real o que acontece é isso aqui. Toda essa conta aí está implícita nesse 3 para 200 que a gente colocou ali. Deixa eu apagar para a gente ir para a segunda parte. Na P2 aí eu tenho... Sortear primeiro uma das equipes, dessa sortear 3 atletas. Então eu vou primeiro sortear uma das equipes e dessa sortear 3 atletas na P2. Então na P2 aqui, qual a chance de eu sortear uma das equipes? Primeiro uma das equipes. Eu tenho 20 equipes. Tem aqui, ó, 20 equipes. Cada equipe tem 10 atletas. Então qual a chance de ser sorteada uma das equipes? É 1 para 20. Certo? Então primeiro vou sortear uma das equipes, 1 para 20. Qual a chance de eu sortear essa equipe? E dentro dessa equipe eu sortear 3 atletas. Se eu já sorteei a equipe, eu tenho 10 atletas. Qual a chance de eu sortear 3? 3 para 10. Então tem 1 vezes 3, 3. 10 vezes 20, 200. 3 para 200 na probabilidade 2 ali. Então sua probabilidade 3. Na 3 diz o seguinte. Sortear primeiro 3 equipes, então sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Então eu tenho novamente aí, volto lá para a questão 1A, no modo 1, na verdade. Eu vou sortear 3 equipes. Eu vou sortear 3 equipes, então eu tenho que analisar o seguinte. A chance de eu sortear a equipe que tal carinha que usou a substância é 1 para 20, é uma pessoa só. A chance é 1 para 20. Se eu sortear essa pessoa, depois de não ser sorteada, eu tenho 19 para 19 e 18 para 18. Isso aqui também acontece 3 vezes, né? Porque eu tenho a chance de sortear, não sortear e não sortear, não sortear, sortear e sortear, ou e não sortear, ou então de não sortear, não sortear e sortear. Então isso aqui tudo eu já sei que são 3 vezes 3 aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 formas de fazer isso aqui. Certo, fiz a primeira parte. São 3 formas. Apaguei aqui só a demonstraçãozinha. Só que aí eu já sorteei a equipe. A equipe está aqui sorteada. Por aqui de vermelho. Já sorteei a equipe. A chance de sortear uma equipe é essa. E eu sei que eu tenho 3 possibilidades que isso aconteça. E dentro dessa equipe, qual a chance de eu sortear um atleta? Então eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades que eu já mostrei para vocês. 1 sobre 20 da equipe será certa. 19 por 19 para a equipe será errada. Já sorteei 2, 18 para 18 da equipe será errada. Tudo isso, né, vezes 3. Qual a chance de eu sortear um atleta dessa equipe sorteada? É 1 para 10. Que eu tenho 10 atletas. Cancelei aqui, cancelei aqui. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho aqui 3 para 20. E uma chance em 10 que o atleta certo esteja aí. Então 3 vezes 1, 3. 20 vezes 10, 200. Então, na possibilidade 3, eu também tenho 3 para 200. Eu tenho 3 para 200 aqui, 3 para 200 aqui
e 3 para 200 aqui. Então, eu tenho aí P1 igual a P2 igual a P3, alternativa E.